Hora oficial do Brasil, 2 minutos e meio em São Paulo. Hoje, sábado, dia 2 de dezembro de 1989, iniciando mais uma edição do Bandeirantes Boa Noite, oferecimento de Ponto Chique, a mais tradicional casa de lanches da cidade. Bem, conforme anunciado durante vários dias, temos aqui hoje uma presença muito importante dentro do Bandeirantes Boa Noite. O nosso entrevistado de hoje está se tornando cada vez mais conhecido no Brasil inteiro, por seus livros, suas fitas gravadas e suas palestras, sempre para auditórios lotados. Com sua devida licença, eu o chamaria de Noé do século XX. Sua missão, nos parece, é de alertar a humanidade para sérias modificações pelas quais terá que passar o planeta para o advento dos dias melhores do terceiro milênio. Estes dias melhores são apregoados por inúmeros autores, desde muito antes de Cristo. Livros sagrados dos povos antigos já falavam que um dia qualquer no futuro teríamos que entrar numa nova era. Parece que isso está acontecendo. A missão de Trigueirinho, nosso entrevistado de hoje, é justamente procurar mostrar a todos, quanto queiram modificar-se para o advento desses dias melhores, forma simples de viver melhor, mais em harmonia com as leis cósmicas, que a tudo e a todos regem. Vamos então cumprimentar inicialmente nosso entrevistado de hoje, Trigueirinho. Trigueirinho, boa noite. Boa noite. Boa noite. E a gente abre a entrevista de hoje, Trigueirinho, perguntando, Muita gente aqui no Brasil respondendo ao apelo cósmico para modificar-se em nome de seu próprio bem-estar, de sua família e da nação como um todo, é isso? Eu acho que há muitas pessoas que estão tentando se transformar e que estão buscando uma transformação e uma abertura, mas nem todos estão sabendo em que direção. Perfeito. Antes de seguirmos aqui com a entrevista com o Trigueirinho, a gente lembra que o 252-6034, a partir de agora, está aberto para o ouvinte do Bandeirantes Boa Noite. Você liga para cá, se você tem uma pergunta interessante a fazer a Trigueirinho, você liga 252-6034. Temos aqui uma pessoa atendendo ao seu telefonema, anotando a sua pergunta e será respondida por Trigueirinho dentro aqui desse nosso bate-papo no Bandeirantes Boa Noite. Nos seus livros você fala de 3 mundos ou locais que seriam Erques, Aurora e Mistritlan. Afinal, que locais são esses e para que servem, Trigueirinho? Estes nomes correspondem a 3 civilizações intraterrenas. São 3 civilizações, são 3 cidades intraterrenas. Erques fica na área intraterrena de Córdoba, na Argentina. Aurora fica na área intraterrena do Uruguai, em Salto. E Mistritlan fica na área intraterrena dos Andes peruanos. E são 3 civilizações que existem desde o princípio do planeta, desde os princípios do planeta, mas só agora que estas civilizações estão se manifestando, estão se tornando conhecidas, estão dando sinais da sua existência para o homem da superfície. São civilizações compostas de seres intergalácticos, de seres de outras galáxias, de outros sistemas solares, de outras dimensões, que estão passando um período aqui na Terra, e são compostas também por seres da superfície da Terra, que após terminarem certos ciclos e certos estágios evolutivos, então passam a integrar estas civilizações. 6 minutos e meio em São Paulo, com a gente também nessa entrevista com o Trigueirinho, Ana Maria Capdeville, que todas as sextas-feiras, todos os sábados, comparece aqui no Bandeirantes Boa Noite com um momento cósmico. Ana, boa noite. Boa noite, aliás, bom dia, Valmir. Bom dia para todos e para vocês que me esperam. Eu estou aqui hoje também muito contente, muito emocionada de poder ter assim esse grande mestre aqui com a gente, conversando e nos explicando as maravilhas cósmicas. Portanto, eu convido todos vocês para que deixem a rotina do cotidiano de lado e nos acompanhem nesta noite. Vamos caminhar juntos. E Ana também com perguntas para Trigueirinho dentro desse nosso bate-papo. Eu lembro mais uma vez, o 252-6034 está aberto para a sua participação. Você liga para cá, para o Bandeirantes Boa Noite, e deixa a sua pergunta também
Que o Trigueirinho vai responder com muito carinho. Bem, o que acontecerá em nosso planeta de tão grave, Trigueirinho? Haverá muitas transformações, muitas mortes? Haverá uma transição muito grande no planeta, uma transição muito importante. E eu não sei se isso pode ser visto do ponto de vista de mortes e do ponto de vista, assim, trágico, não. Porque isso é uma transição para melhor, é uma transição muito positiva que levará o planeta a uma posição muito mais consciente do que a que ele tem até agora. Certo. Se me permite, claro, uma parte, eu acho isso muito importante, porque, aliás, é uma coisa que eu estou batalhando bastante nesse sentido, no sentido de transmitir às pessoas de que o planeta Terra não será destruído. Porque, como o Senhor, claro que o homem, de repente, com tudo aquilo que ele está fazendo, dá a impressão de que ele vai acabar com o planeta. Você sabe que hoje existem armazenadas 86 mil bombas atômicas feitas pelo homem e bastariam 700 para liquidar o planeta. Certo. Então a situação é bastante grave, fora de controle, porque o planeta está totalmente controlado pela Confederação Intergaláctica. Isso, sim. Então, embora a situação real seja esta, haja muitos milhares de bombas além do que aquilo que o planeta poderia suportar, nós sabemos que o planeta está completamente controlado. Isto não exime o homem da responsabilidade que ele tem. Claro. Que ele pode piorar muito a situação nos próximos tempos? Próximos momentos, Sim, eu não digo nos próximos tempos, não. Uhum. Eu diria nos próximos momentos. Certo. Eu diria nos próximos momentos, assim. Diria nos próximos momentos porque uma das transições mais importantes do planeta é a inclinação do seu eixo magnético. Sim, sim. E este eixo magnético está já se inclinando e faltam alguns graus para que ele chegue em um ponto crítico, para depois produzir uma grande transformação na crosta do planeta. E que importante isso. É muito importante porque isto significa que o planeta mudou completamente toda a sua conjuntura energética. Certo. Este eixo magnético, ele vai se inclinando à medida que as influências cósmicas vão mudando sobre o planeta. Então é como se o planeta estivesse inclinado para um lado magneticamente, porque ele recebe a influência e a atração de grandes constelações que estão naquela direção. Claro. As maiores influências. Sim, sim. E quando essas influências vão mudando, o planeta vai se inclinando com elas. Eu digo isto magneticamente, não? Certo, sim. Então isso está acontecendo. Quando o eixo se inclina, passa do seu ponto crítico, isto quer dizer que a nova influência já se introduziu completamente. E isto seria em benefício do planeta? Isto acontece a cada 40 mil anos, aproximadamente. Sim, sim. E agora está chegando o momento disto acontecer. Isto é uma mudança de conjuntura, uma mudança total. É preferível ver isto assim do que ver isto como uma catástrofe, como um cataclismo, que é uma coisa apenas externa. Mas o importante é a mudança, é a transição e a mudança de toda a energia planetária, que significa uma mudança considerável na humanidade também. Então, Valmir me parece que está querendo fazer uma pergunta, mas para terminar esse pensamento, Trigueirinho, então eu sinto nessas suas palavras uma esperança de luz, digamos assim, para o planeta Terra, não é? Mas completamente, porque veja, se não houver uma mudança muito grande, seria impossível você remover certos obstáculos à evolução superior que deve acontecer no planeta. Claro, todas as estruturas, não é? Então, para o planeta entrar numa lei evolutiva superior, é realmente imprescindível que haja uma transição
deste tipo. Certo. Porque você sabe que as estruturas são muito fortes, não as estruturas do planeta, as estruturas sociais e tudo. Sim. E com essas estruturas é realmente impossível uma evolução superior, como se vê. Claro. Valmir. Muito bem, agora são 13 minutos, né, hora oficial do Brasil. A gente vai a um rápido intervalo comercial e a gente volta com esse bate-papo com o Trigueirinho dentro do Bandeirantes. Boa noite. Atenção. Boa noite. 15 minutos marcou o quinto sinal da RB 840, hora oficial do Brasil, no horário brasileiro de verão. Continuamos no Bandeirantes Boa Noite, hoje muito especial com a participação de Trigueirinho. Eu gostaria de perguntar a você, citar aqui um trecho do seu livro Erx, página 158, um trecho que eu acredito que tenha chamado a atenção de muita gente. Diz assim: está próximo o tempo em que numerosas naves interplanetárias celestes virão e serão vistas em grande número. Informações, comissão de paz. Voos de demonstração terão lugar nos céus da Terra, quando a situação política se encontrar de tal forma que seja impossível evitar um conflito mundial. Você poderia explicar para a gente isso com um pouco mais de detalhe? Sim, porque os homens da superfície da Terra não estão conseguindo resolver este enorme problema que é viver em paz. Para eles tem sido muito difícil viver pacificamente. E isso está criando uma tensão magnética e psíquica muito grande na Terra. Não. O que produz um desequilíbrio e uma desarmonia, produz uma série de fatores que o homem não pode avaliar porque não conhece exatamente o papel da Terra dentro do sistema solar e não conhece o equilíbrio que existe entre os planetas. Então, este trecho do livro diz respeito exatamente a esta operação de equilíbrio e de harmonia que se está fazendo na Terra como auxílio. Perfeitamente. E se não houver a possibilidade de se criar a paz na Terra, eu chamo de paz não haver uma guerra nuclear. Se não houver uma possibilidade de criar uma paz na Terra, então estas naves terão que manter o equilíbrio magnético, o equilíbrio psíquico e respeito a isto, esta passagem. Bem, ainda nesta mesma página, diz aqui que uma das advertências visíveis disso é a mancha negra na calota polar. É isso? Isto é uma das coisas importantíssimas, porque isto vai provocar o degelo, vai provocar o derretimento dos polos, e isto vai trazer a subida dos mares. A gente tem ouvido aí, através de noticiários, jornais, rádio, televisão, depoimentos de pessoas que estão vendo naves interplanetárias, discos voadores, né, como é popularmente conhecido. E muita gente também que não acredita, que leva meio na base da gozação, da brincadeira. Mas a gente nota que o número de pessoas que afirma ter visto vem crescendo a cada dia que passa. Estaria próximo o momento de um contato mais estreito com o ser humano? Neste momento existem aproximadamente 14 milhões de naves em volta da Terra atuando em operações. Só que estas naves não estão todas no plano físico. Essas naves estão em diferentes dimensões. Então, isto é uma realidade. E à medida que a situação na superfície da Terra se agravar, do ponto de vista bélico, digamos assim, e do ponto de vista da contaminação, do ponto de vista do desequilíbrio, essas naves entrarão em ação. E como isso tem a ver com a cooperação também de grande parte da humanidade, estas naves se farão visíveis, cada vez mais visíveis.
elas já estão se mostrando, já estão se apresentando nos campos da Inglaterra. Elas já têm deixado sinais, não é? Há 12 anos que elas vêm se apresentando nos campos da Inglaterra. Trigueirinho, desculpe, seriam aqueles círculos que a televisão está mostrando, não? Sim. Naqueles campos que eles não descobrem. Aquilo está acontecendo há 12 anos na Inglaterra. Sim. Mas agora, com a estimulação daquilo e com a proliferação, surgiram mais de 300 marcas este ano. Muitas. Então agora o assunto não pode ficar mais encoberto. Claro. E embora este assunto não esteja sendo explicado, parece que é sabido o que ele significa. Sim. Porque nas grandes potências esses assuntos são considerados segredos militares. Então não é que sejam desconhecidos. Mas estes segredos não são transmitidos, não são explicados. Claro. Mas eu acredito que saiba-se muito bem o que é aquilo. É porque realmente o que se leva de público, pelo que a gente vê nos noticiosos e tudo mais, são mistérios, só se fala em mistério a respeito desses grandes círculos que surgem lá nos campos, em vários lugares, não? Existem grandes potências nas quais são estudados e cadastrados milhares de casos e de constatações por ano. Certo, é verdade. E isto não está absolutamente incompreendido. Isto é conhecido. Claro. Sim. Você acredita, então, que está próximo, poderia estar mais próximo o momento de um maior número de pessoas, ou a humanidade de uma maneira geral, tomar conhecimento dessa transformação por que passa o planeta e manter até um certo tipo de contato mais miúde? Assim, existem já muitas pessoas que têm contato com essas naves. Muitas pessoas têm contato. E as naves, quando se sentem observadas por um ser de coração puro, essas naves lhe mandam sinais. Isso tem acontecido muito. Eu conheço muitas pessoas que ficam observando certas estrelas no céu. Luzes. Por exemplo, eu vejo luzes. Eu tenho no meu quintal, no meu jardim, um pé de manga muito bonito. Aliás, como eu estava contando para o senhor, que lancei aquele meu movimento Renascer, de caráter ufológico também, e então meu ponto de contato é debaixo desse pé de manga, onde eu vejo as luzes. São tipos de estrelas, mas muito rápidas. Sim. Eu posso ter certeza que o dia que eu vejo uma luz, um brilho dessa, à noite, naquele estado entre o sono e a acordada, eu vou receber as minhas mensagens claro. Daquilo como eu devo agir na minha missão espiritual, porque... Aliás, Trigueirinho, se me permite, eu vou aproveitar agora, não querendo desviar o senhor do assunto, mas é o seguinte, eu acho, aliás, eu tenho certeza que os nossos irmãos extraterrenos estão procurando se comunicar conosco aqui na Terra, no planeta, através do campo espiritual, porque, evidentemente, eles têm tido dificuldades de fazer esse contato de outras maneiras. A comunicação ela é telepática. É uma comunicação interna. Só que esta comunicação telepática pode acontecer em vários níveis, em diferentes níveis. E a comunicação telepática mais adequada para esse tipo de contato é uma telepatia interna, de alma para alma. Não é a transmissão de pensamento, não é a telepatia mental. É a telepatia interna, de alma para alma. Esta é a melhor forma de telepatia para este efeito de comunicação com extraterrestres. E isto é uma forma muito rara, porque transmitir o pensamento, isto é comum. Sim. E receber sensações, receber impressões ou receber premonições, mensagens, e tudo isto é coisa do plexo solar, é coisa do emocional, isso também é comum. Uhum. E isto não é o meio mais adequado para a comunicação com extraterrestres. Certo. Porque quando você está se comunicando através do nível emocional e através do plexo solar, então você está muito envolvida emocionalmente e a mensagem não é tão pura. A mensagem fica misturada com coisas do plano astral, fica misturada com mensagens que possam vir de entidades desencarnadas ou do subconsciente das pessoas. Então pode haver muita confusão
neste campo das mensagens quando elas são transmitidas através do plexo solar do indivíduo ou do mundo emocional. E essas são as formas mais comuns de comunicação. E é por isso que essas comunicações são desacreditadas, porque a maioria é feita através do plexo solar das pessoas, é feita através do nível emocional. E aí, isto tem que atravessar o plano astral, que é o plano dos desencarnados. Então, realmente, nunca se sabe se você está se comunicando com um extraterrestre evoluído, ou se você está se comunicando com um desencarnado ou com algum nível subconsciente teu. Então, aí, eu acho que esse ponto ficou esclarecido. Agora, o outro tipo de telepatia com extraterrestres, ou com qualquer outro tipo de ser, seria através da transmissão do pensamento. Isto também não é o tipo mais desejável, o nível mais adequado, porque quando você usa a transmissão de pensamento, você tem que depender da qualidade do mental coletivo, você tem que depender da qualidade do seu próprio mental, você fica condicionado ao plano mental, que no planeta Terra é bastante poluído. Verdade. Você tem uma comunicação direta e tem uma comunicação real, digamos assim, uma comunicação segura quando não é nem através do plexo solar e nem através da transmissão de pensamento, mas quando esta comunicação é feita em nível de alma, em nível interno. Porque aí esta comunicação não tem que atravessar tantos filtros dos seus veículos tridimensionais. Mas é uma impressão que chega pura, que você recebe pura, não? Mas nós podemos falar disto daqui a pouco. Perfeito. 27 minutos agora, o repórter Paulo Pontes também vai participar desse bate-papo. Eu pediria só um instantinho, Paulo. A gente vai agora a mais um intervalo comercial. Informação aqui na RB 840, o Mundo e Você com Ciomar Anage. E a gente volta na sequência com a pergunta do repórter Paulo Pontes, que também está na nossa escuta. No Bandeirantes, boa noite. Seguimos com a entrevista do Trigueirinho, tendo aqui também ao nosso lado Ana Maria Capdeville e o repórter Paulo Pontes, que participa agora fazendo a sua pergunta a Trigueirinho. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valmir. Boa noite, Trigueirinho. Boa noite, Ana. 29 minutos de São Paulo. Antes da pergunta, apenas uma informação. Valmir, nós estamos aqui no Hospital Humberto Primo, na região da Avenida Paulista, o antigo Hospital Matarazzo. Isso porque houve uma informação que nos foi prestada, que nos foi passada, dando conta de que 3 funcionários que participavam da eleição da CIPA, que acabaram perdendo essa eleição. A CIPA, como todos sabem, é o controle interno de prevenção contra acidentes do trabalho, né? E essas pessoas acabaram sendo demitidas. Houve uma confusão, uma revolta dos funcionários, eles prometiam uma greve e estão realizando uma assembleia na parte interna do hospital para decidir se paralisam os trabalhos ou não. Há a presença também de membros da CUT aqui no Hospital Humberto Primo. Nós estamos aqui acompanhando, mas também acompanhando muito atenciosamente a conversa, a explicação que o Trigueirinho está dando. Quando o Quinto Sinal marcando 30 minutos na hora oficial do Brasil, o Trigueirinho, uma questão. Ouvintes da Bandeirantes, principalmente do Bandeirantes Boa Noite, isso é mais à noite que acontece, é muito comum, nós já recebemos muitas vezes muitos telefonemas de ouvintes dando conta que as pessoas veem uma estrela, veem uma luz que corre para cá, que corre para lá. Quando isso acontece, outros ouvintes também saem às janelas e observam essa luz. Isso daí, alguns explicam, isso daí já em contato com o IPT ou mesmo com a base de São José dos Campos, a explicação que vem é que é um balão ou que é um meteoro ou coisa nesse sentido. Até que ponto pode ser realmente um ser intraplanetário, pode ser um planeta, pode ser um disco voador, como é mais conhecido comumente, a linguagem popular. Como é que nós poderíamos detectar e constatar que é realmente uma coisa de outro planeta? Se está no céu um balão, ou se está no céu um objeto que não é inteligente, você conhece pelos movimentos dele ou pelo seu comportamento. Agora, quando se trata de uma luz ou de um objeto inteligente, então neste caso é uma nave, é uma espaçonave, então o seu movimento é completamente diferente. Geralmente, quando você sintoniza
com um objeto inteligente que esteja no céu, como possa ser uma espaçonave, você se sintoniza, isto é, você internamente faz um contato com aquele objeto, você vai ver, se ele for uma espaçonave, se estabelece um relacionamento, se estabelece um contato e se estabelece um diálogo entre vocês. Isto não pode acontecer com um balão, não é? Então, se você percebe que aquilo é uma espaçonave, você imediatamente, com a sua alma, com seu interno, telepaticamente, você estabelece um contato. E a partir daí, você pode até fazer uma pergunta, ou pode até fazer um pedido, e você vai ver que vai chegar uma resposta. Então não é nenhum aparelho de precisão que vai dizer a você se aquilo é um balão ou se aquilo é uma espaçonave. O que vai dizer para você se aquilo é uma espaçonave ou se aquilo é um objeto, outro tipo de... Também, não é? Como assim, uma maneira deles se mostrarem para a gente, um sinal, pode ser um sinal? Pode. É exatamente este diálogo inteligente que se estabelece. Certo. Eu vou aqui contar um fato que vai esclarecer bem isto. Eu estava no Rio de Janeiro, na casa de uma amiga, que ela mora no 16º andar de um prédio de apartamentos. Então, da janela da casa dela, se via todas as tardes uma espaçonave, que normalmente é considerada uma estrela. Mas eu sabia que aquilo não era uma estrela, que aquilo era uma espaçonave, e pelo movimento dela no céu, porque ela vinha lentamente, ela ia se deslocando lentamente, enquanto todas as outras estrelas se mantinham relativamente fixas no mesmo período. Certo. Mas aí estava jantando conosco um indivíduo muito cético e muito racionalista. Aí ele disse, não, esta está se movendo porque ela é um planeta. Então ele caminha mais rapidamente do que as estrelas. E este é o planeta tal, e disse o nome do planeta. Eu disse, muito bem, então vamos continuar vendo o planeta. Então aquela espaçonave, ela terminou seu percurso e até que ela desapareceu atrás de um morro de pedra muito alto que tem atrás da casa dela. E eu então telepaticamente transmiti o pedido. Eu digo, olhe, mande a prova para estas pessoas que são céticas que você é uma espaçonave. Sabe o que aconteceu? Sim. Ela já tinha desaparecido no horizonte e ela voltou. Que lindo! Voltou, se mostrou de novo e foi embora. Aí eu perguntei a eles, você já viu uma estrela ou um planeta que vai e volta? Desviando seu curso, né? Então veja, quando é uma espaçonave, isto é um objeto inteligente. Claro. É muito diferente de um outro corpo que possa aparecer no céu. Agora, este contato e este diálogo depende da sinceridade e da pureza de coração daquele que observa. Isto conta muito. Porque realmente estes seres que estão em volta da Terra, eles estão prestando serviço. E eles trabalham continuamente. Então, não há, assim, tempo e energia a ser despendida, a não ser com estes seres de coração puro, que em contato com estas coisas, tornam-se ainda mais puros, porque isto é o que melhora a humanidade e o que melhora esta situação planetária. Penso, Ribeirinho, que deve ser muito difícil para esses seres, estes irmãos nossos interestelares, encontrar, digamos assim, seres puros, talvez neste planeta Terra, não? Para poder, por isso, daí a dificuldade deles se comunicarem com a gente, não? Encontrar um caminho, uma via, digamos assim, para haver um contato mais direto com a gente, e por isso talvez eles tenham que usar de recursos, digamos, como eles estão usando, que aos olhos das pessoas comuns parece que eles estão talvez se escondendo, talvez não seja a hora de eles realmente se mostrarem, ou eles estão procurando uma hora muito especial. Não chegou exatamente a hora
da manifestação total. Sim. Porque nós estamos vivendo o momento da preparação psicológica do planeta e da humanidade. Certo. A hora vai ser realmente quando chegar o momento do resgate, não é? Daqueles seres que devem ser transladados aqui do planeta. Certo. Ou então, no caso de um conflito nuclear entre os homens da superfície, então vai haver uma manifestação mais concreta, porque aí vai ser necessário mesmo uma ajuda. Perfeitamente. E o que está vendo agora é uma preparação psicológica, mas o momento desta manifestação total, embora esteja próximo, ainda não chegou. Então, por isso é que se chama atenção para esta possibilidade de relacionamento, porque isso está sendo muito bem cuidado e há muitos seres da superfície que estão fazendo esses contatos. E é importante que cada um faça o seu contato. 37 minutos agora, pelo 2526034, a participação do ouvinte Bandeirantes fazendo perguntas a você, Trigueirinho. Rita de Cássia dos Santos do Belém, ela lhe pergunta: com a transformação do planeta, qual será o comportamento da humanidade a nível psíquico e espiritual? Faz parte da transformação do planeta a mudança do código genético no ser humano. O código genético hoje é o DNA, o ADN, através do qual nós recebemos uma hereditariedade física e hereditariedade psicológica. A mudança que vai haver na humanidade é a troca deste código. O DNA vai ser trocado pelo GNA, que é um código que não tem genes animais. Maravilha. Ele é composto de alguns genes, não é, do planeta Terra, mas de outros que vêm de civilizações suprafísicas e materiais, de seres incorpóreos. E então, com este novo código genético, o homem da superfície da Terra vai praticamente mudar completamente o seu enfoque. Enquanto com o código atual, que tem genes do reino animal, ele está muito mais voltado para as coisas materiais e muito pouco atento às coisas imateriais e às coisas suprafísicas, com o outro código genético, com o GNA, ele vai ficar muito mais voltado a tudo o que é imaterial, a tudo o que é suprafísico, do que é o que é material. E isto está coincidindo, isso está acontecendo em harmonia com uma progressiva desmaterialização da Terra também como planeta, que a partir deste momento em que ela atingiu o seu mais alto grau de densidade, a Terra agora começa um processo gradual de desmaterialização. Trigueirinho, isto me explica melhor. E quer dizer o que vai acontecer com a Terra, na sua teoria? A Terra vai se transformar num planeta mais sutil. Sim. Do que é. E a Terra vai se transformar num planeta que, consciente da sua tarefa dentro do sistema solar. Porque até hoje a Terra foi muito útil ao sistema solar, porque a Terra recebeu todos os resíduos da galáxia, todos os seres problemáticos, todos os reinos que não estavam resolvidos, sabe? Sim. A Terra foi como uma espécie de rins do sistema solar. Então ela prestou um serviço de depuração para todo o sistema solar e para a galáxia. E depois dela ter prestado esse serviço por tanto tempo, então acorrem de todas as galáxias os elementos e as energias para que ela se reestruture e para que ela tenha uma outra função e uma outra tarefa. Vocês notaram que nesta atual função da Terra, que era um lugar de depuração, um lugar de purificação, os seres muito evoluídos não permaneciam aqui. Quando um ser, até hoje, né? Quando um ser terrestre atinge um certo grau de evolução, ele muda de esquema planetário, ele vai para um planeta evoluído. Então aqui na Terra ficam sempre seres em prova.
sempre realmente. seres impuros, Realmente. sempre seres que estão purificando-se. Por isto é que a Terra não pode ter uma evolução superior, não pode ter uma vida superior, como acontece na maioria dos planetas habitados. Certo. Mas agora a mudança que está acontecendo com o novo código genético é que o próprio habitante da Terra, o próprio ser que vive na superfície da Terra, ele já está mais voltado para a evolução superior, porque ele não terá mais os genes animal. E mais voltado para a evolução superior, será possível aqui uma vida evolutiva superior, uma vida de uma outra qualidade. E aí, a Terra não será mais um local de purificação de seres que quando acabam de purificar vão-se embora, não é? Ficando aqui sempre aqueles que estão num estado de conflito. Seria uma chance para o planeta, não? Sim. Isto que está para vir seria uma chance. É uma mudança de posição, uma mudança de consciência, porque agora poderão acorrer à superfície da Terra seres extremamente adiantados e evoluídos, como acontece nas civilizações intraterrenas da própria Terra, que vivem sob outras leis. Sim. Porque estas civilizações intraterrenas, às quais nós estávamos nos referindo no começo, não é? Essas 3 civilizações às quais nós nos referimos, estas são intraterrenas, vivem sob outras leis, não têm as mesmas funções do que da superfície da Terra, e ali existem até seres intergalácticos de alta evolução. Que interessante. Sempre não sei por que faz pensar que pelo fato de ser intraterreno, talvez não seria tão evoluído, pelo fato de ficar, digamos assim, abaixo, dentro da própria Terra. Porque não? É conhecido o fato de que há intraterrenos, muito mais no centro da Terra, que são muito pouco evoluídos. Mas nós estamos nos referindo aos intraterrenos evoluídos, certo. Que não estão lá na parte central da Terra, que estão nos níveis intermediários. Quer dizer então que existem vários níveis intraterrenos também. Existem vários níveis intraterrenos. Isso é interessante saber. Porém aqui é preciso que a gente mude um pouco um certo conceito. Quanto menos evoluída é uma civilização, mais ela está na superfície. Então, os planetas que têm vida de superfície, esta vida de superfície é a menos evoluída. À medida que a civilização realmente evolui, ela passa para os níveis internos do planeta, passa para os níveis intraterrenos, ou passa para os níveis suprafísicos. Então, todo planeta que tem vida de superfície, como a Terra, na sua superfície está a civilização mais superficial. Que interessante. E à medida que a civilização se interioriza, à medida que a civilização evolui, à medida que a civilização transcende esses estados que nós conhecemos, por esses padrões da superfície, então estes seres, ou esta civilização, transmigra para o nível interno, para o nível intraterreno. Então é por isso que os cientistas dizem, quando mandam as sondas, quando mandam os foguetes, que não existe vida neste planeta, não existe vida naquele planeta. Não é que não existe vida. O planeta é tão evoluído que não tem mais vida de superfície. Não tem mais vida superficial. Percepção interna para detectá-la, e não tecnologia. Certo. Como eu li num de seus livros, o senhor disse que nós precisamos ser seres mais intuitivos do que materialistas, digamos assim. Seria esta também? Se nós não transcendermos este nosso nível emocional e mental pensante, se nós não transcendermos esses níveis racionais nos quais nós vivemos, nós não poderemos ser intuitivos, nós não podemos conhecer as coisas diretamente. Como você vai fazer para conhecer, para ter o conhecimento que a estrela Sírio, por exemplo, que é uma das estrelas que controla o Sol. O Sol e o sistema solar é controlado pela estrela Sírio. Como você vai ter o conhecimento que a estrela Sírio lhe transmite? Não será por nenhum aparelho,
Não. Não será por nenhum aparelho. Isto é por um processo de comunicação, por um processo de identificação com aquilo que é aquela estrela, mas não a estrela física. Sim. Com aquilo que é o conteúdo, aquilo que é o valor, aquilo que é a essência daquela estrela. E isto é um fato interno. E é por isso que o homem da superfície da Terra, transcendendo esses níveis nos quais ele vive, que é o nível físico, o nível emocional e o nível mental, este homem chegará em um nível mental superior, Sim. abstrato, intuitivo, espiritual, e aí então ele conhecerá o universo finalmente. Claro. Porque senão ele vai poder continuar a entrar em contato só com a parte física do universo. Sim. E quando ele entrou em contato com a parte física do universo, ele nada conheceu. Como nós estamos assistindo a ciência nos informar que não existe vida humana em Vênus, que não existe vida humana em Marte, que é uma absurdo. civilização muito mais avançada do que a nossa. Nossa. E Vênus que Marte tem uma civilização de um nível espiritual altíssimo, só que não é físico. Então isso está realmente sinalizando para o homem da superfície que ele tem que mudar o enfoque da sua consciência, que é para ele poder realmente conhecer o universo e não permanecer na parte física do universo. Certo. Se você hoje pegar uma nave e observar a Terra de uma certa altura, Sim. fisicamente, o que você vai ver é uma atmosfera cinzenta, escura. Eles não falaram que era azul, bonita, a vista do espaço. Sempre me lembro que eles Sim. falaram isso. Bem, ainda a respeito do assunto Vidra. E isso não é a Terra. Isto não é a Terra. Como assim, A Terra Trigueirinho? realmente, nos seus níveis suprafísicos e nos seus níveis intraterrenos, tem Sim. civilizações avançadíssimas, só que não estão nesse nível que a gente vê pelos aparelhos. Claro. A Terra não é só isso. Eu quero perguntar para você se há um tipo de poderia chamar assim, fiscalização dos seres evoluídos no sistema intraterreno sobre os seres da superfície, os que estão sendo os mais evoluídos, mas eu gostaria que você respondesse para a gente isso daqui a pouquinho. A gente vai agora mais um intervalo comercial e a gente volta já na sequência dessa entrevista com o Trigueirinho aqui no Bandeirantes. Boa noite. Faltando agora 9 minutos para 1 da manhã aqui no Bandeirantes Boa Noite, com a presença de Trigueirinho. E a gente lembra que pelo 2526034 você também participa fazendo a sua pergunta. E eu respondo a pergunta que fiz antes do intervalo comercial. Eu gostaria de saber de você, Trigueirinho, se está havendo um tipo de fiscalização dos seres evoluídos do sistema intraterrestre para com os da superfície. Uma espécie de fiscalização, né? O pessoal que está cuidando do planeta hoje, porque você dizia ainda há pouco a respeito de um problema de um conflito nuclear e coisas do gênero, que haveria então uma interferência dessas naves que estão esporadicamente sendo apresentadas ou se deixando ver pelo ser humano. E também o pessoal a nível intraterreno. Está havendo uma fiscalização para com o pessoal da Terra? Está havendo um acompanhamento da situação, porque dependendo das proporções do conflito que o homem possa provocar, isto contaminaria ou desarmonizaria o espaço extraterrestre. Então está havendo um acompanhamento da situação para que certas armas sejam desativadas. Isso é importante. Sim. Estas armas que são criadas aqui podem ser desativadas a qualquer momento, com aplicação de certos raios energéticos. Então existe um acompanhamento da situação, porque o homem da superfície não tem muita noção do desequilíbrio que ele poderá provocar no espaço cósmico. Sim. Então é necessário que esta energia, que esta engenharia sideral e que estas operações espaçonaves acompanhem esses movimentos. Isto para que não haja um desequilíbrio ou até uma colisão entre planetas, com uma guerra nuclear aqui.
Certo. Então existe sim um acompanhamento, mas não só um acompanhamento para isto, deste tipo. Existe também um acompanhamento da evolução da humanidade da superfície, e existe uma ajuda mesmo, digamos, seria assim, uma certa proteção, poderia ser, uma talvez? proteção muito grande, e que o ser da superfície da Terra conhece intuitivamente. Tanto assim que deu, através da história, vários nomes a isto, né? Protetores, anjos da guarda, etc. Então isto é uma coisa que está na intuição do homem terrestre. Ele sabe que isto existe. Ah, perfeitamente. Estes homens que têm esta intuição, é como, aliás, eu queria, agora me vem na ideia, à mente, esta pergunta. No seu livro, o senhor fala de uma nova raça, não? Sim. Que está para vir, no livro do real ao irreal. Sim. E também desta raça seria mais intuitiva, mais voltada para o desenvolvimento do lado mental, não? Sim. Sintetizando tudo aquilo que já falamos até agora. Mas eu gostaria que o senhor explicasse isso, sobre essas diversas raças, como está no livro. A raça humana que neste momento está na superfície da Terra, esta raça, ela é uma raça mental, né, e é caracterizada por diferentes formas mentais, porque esta raça tem uma proveniência de diferentes partes do universo, e a mente não é unificada nesta raça de superfície. Cada povo, cada ser, cada grupo pensa diferente. Não existe uma unidade mental. E ela não passa do plano mental na sua maioria, na maioria dos seus componentes. O que se chama de nova raça é a evolução desta atual. E esta atual, então, evoluirá para um nível intuitivo, e então haverá uma unidade mental. Embora cada um tenha sua mente, vai haver uma unidade mental, mas isso só depois da purificação da superfície. Por enquanto não se vai conseguir. Ah, perfeitamente. Mas esta purificação está próxima. Certo. Bem, você está ligado a alguma religião, doutrina, corrente filosófica, ou está pretendendo criar uma nova religião, ou uma nova doutrina, ou ainda uma nova corrente filosófica, Trigueirinho? Eu entendo a verdade como uma coisa única, que se apresenta de diferentes formas. Então eu acho que atrás de toda religião, e atrás de toda doutrina, e atrás de toda teoria, existe a mesma verdade, só que ela está com uma outra roupagem, ela está apresentada de uma forma diferente. E me parece que já existem roupagens suficientes e que não é necessário fundar mais nenhuma religião, nem nenhuma fé, já existe demais. O que o homem precisa ser ajudado é exatamente transcender este nível da diversidade e chegar exatamente numa síntese de tudo isso. Então não teria sentido realmente, a esta altura do desenvolvimento humano, fundar outras religiões, outras filosofias, outras seitas. Isto não é necessário, porque já existem bastantes, e uma babel destas coisas, né? Exatamente para que o homem sinta que ele precisa chegar a uma síntese, que ele precisa chegar a uma reunião destas coisas todas. Sim. Mas isto ele só vai chegar desenvolvendo os seus aspectos superiores. Sim. Ele não vai chegar a esta unidade por acordos, por contratos, por pactos. Sim. Isto acaba sempre em conflito, porque isto não transcende o mental. Ele precisa exatamente transcender o plano mental para ele chegar numa área sintética, numa área abstrata, numa área amorosa, e aí sentir a sua unidade com todos e com tudo. Falando de religião, estamos falando de religião e tudo isso, eu queria saber, Trigueirinho, como você vê o Cristo
como você sente, aliás, não como você vê, como você sente Cristo em você, na humanidade. Eu sinto como uma energia cósmica potentíssima, que é a energia básica neste sistema solar. E cada sistema solar tem a sua energia básica. Então aquilo que a energia da coesão, a energia da união, a energia da síntese, que é chamada de Cristo. Sim. E o que isto é para o sistema solar, para cada sistema solar existe uma outra diferente. Sim. Então, para nós que estamos no sistema solar, a energia da coesão, a energia do amor, ou a energia da síntese, a energia da união, ou Cristo, como você queira chamar, que é uma energia pura. Então, no sistema solar, isto é fundamental. Em outros sistemas solares existem energias correspondentes que estão igualmente fundamentais. E à medida que os sistemas solares forem tomando consciência da unidade e da união, e nesse sistema solar esse trabalho está sendo feito com bastante intensidade, então nós vamos ter não só um Cristo, como nós temos aqui no sistema solar, mas vamos ter muitas outras energias fundamentais, e aí este homem cósmico vai ser realmente realizado. 1h06 agora, 1h06, e seguimos aqui com a entrevistando o Trigueirinho dentro do Bandeirantes. Boa noite. E o ouvinte participando pelo 252-6034, fazendo também sua pergunta. Jaime ligou de Atibaia e pergunta o seguinte, Trigueirinho: qual o valor da hipnose para o desenvolvimento da telepatia com os ETs? O desenvolvimento superior do homem não inclui a hipnose, porque a hipnose é um estado induzido. A hipnose é uma interferência no ser que está passando pelo processo. E enquanto o indivíduo está sob a ação de uma hipnose, ele não está consciente. O desenvolvimento superior e o contato com os seres extraterrestres em um nível evolutivo superior, ele acontece em sã consciência, num estado inalterado. Não há nenhuma alteração na consciência do indivíduo. O indivíduo continua consciente, totalmente consciente, inclusive até fazendo outras coisas ao mesmo tempo, e sob total autocontrole. De forma que todas essas técnicas de hipnose, essas técnicas de transe, esses tipos de incorporações, através dos quais o indivíduo não tem consciência de si, isto é considerado muito retrógrado do ponto de vista de um contato com os seres extraterrestres. Eu me refiro aos seres extraterrestres de evolução superior, que são esses que estão cuidando, não é, da evolução superior da Terra e dos homens. De forma que toda forma de indução ou toda forma de contato artificial, através de qualquer mecanismo artificial, seja droga, seja qualquer tipo de mecanismo que se use para fazer esses contatos, isto é considerado retrógrado. E através de uma hipnose ou através de qualquer meio artificial, através de um transe, de uma incorporação, não há a mínima garantia de que o indivíduo esteja realmente diante de uma inteligência extraterrestre. Uma inteligência superior também. De uma inteligência superior. Certo. O contato com a inteligência superior se dá num estado inalterado do indivíduo. Eu me refiro à evolução do homem de hoje, não do homem do passado. Não? E quanto mais nós formos evoluindo para os contatos internos ou para os contatos cósmicos, mais este estado de não alteração vai predominar. Perfeitamente. Quer dizer que então o homem deve, que a pessoa que desejar receber, digamos, estes contatos, ter, assim, receber tudo isto, teria que, além de cuidar, digamos, de seu corpo, da sua mente, digamos, em matéria de alimentação, também não procurar, por exemplo, ter sempre, digamos assim, sua mente perfeitamente consciente de tudo aquilo que ela faz. A coisa principal
a coisa básica e principal é a aspiração dele, é o desejo dele de fazer este contato. Sim. Mas não fazer este contato por egoísmo, ou por curiosidade, ou para saber como é, ou como pesquisa. Tudo isso não dá resultado. Ele tem que ter uma aspiração e um desejo profundo, um desejo muito forte, uma grande aspiração a isso, mas não deve ser um desejo egoísta. Seria de servir, digamos, o próximo? De servir, dele melhorar para poder se tornar mais útil para a humanidade. Ah, sim. Então, isto é o caminho do contato. E o homem nessas condições que faz o contato, ele não entra em nenhum estado alterado. E hipnose é realmente algo que muito contraindicado para este tipo de contato. Perfeitamente. Contato com seres superiores. Certo. E as pessoas são escolhidas aqui na Terra para um contato? É a própria pessoa que se escolhe. É a própria pessoa que se dispõe. Ela que se convoca a ela mesma. E dependendo do grau de disposição, dependendo do seu grau de abertura, dependendo do seu grau de entrega, aí o contato pode se dar. Porque o contato está sempre disponível. Certo. O indivíduo é que tem que se dispor. Por exemplo, no meu caso, Trigueirinho, surgiu espontâneo e no começo eu não queria aceitar, não? Claro, havia no meu íntimo, digamos assim, aquela vontade, aquele desejo de conhecer mais profundamente a coisa, tá? Mas a coisa foi acontecendo assim, espontaneamente, até o dia que eu realmente tive a consciência de que deveria me assumir. E, inclusive, ainda hoje em dia, eu ouço algumas pessoas dizerem assim, mas como uma mãe de santo, tratando de ufologia, como é possível isso? E, então, às vezes, esses tipos de preconceito que marcam um pouco as pessoas e não deixam a gente se assumir nesse sentido. O que você teria para nos dizer a esse respeito? O que importa é a aspiração da pessoa, é o desejo e a disposição dela servir. Certo. Se ela trabalha isso, e se ela se abre para isso, se ela aperfeiçoa essa sua aspiração, ela mesma vai mudando de estado. Ela mesma vai mudando de ponto, ela mesma vai mudando de nível. E aí ela vai entrando em contato com energias cada vez mais puras, ou com entidades cada vez mais impessoais, com seres cada vez mais libertos da Terra, libertos da influência terrestre, não? E isto tudo é conseguido através do aperfeiçoamento desta qualidade, com o aperfeiçoamento desta aspiração e deste desejo. Certo. Que deve ser feito não em função do próprio desenvolvimento, da própria evolução, sim, mas em função do indivíduo melhorar, do indivíduo se transformar, do indivíduo deixar de ser como ele é, para ser uma outra coisa, mas não em benefício dele. Dos outros, né? Para ele se tornar mais útil a um plano evolutivo que é completamente impessoal. Isto. Note, não é nem a obediência a nenhum outro ser. Sim. É uma entrega, uma disposição de servir e de executar um plano evolutivo que não é pessoal. E a pessoa vai se tornando quase que até impessoal e vai deixando todos esses sentimentos terrenos, digamos assim, de lado, porque eu, por exemplo, no meu caso, às vezes eu sinto essa necessidade, quando eu vou ter uma reação bem terrena, às vezes, e então bem assim, aquela coisa, aquela mensagem que eu sinto é uma prova, por exemplo, não, eu devo passar isto. E então aí eu sinto que de repente estou deixando todos os meus sentimentos assim terrenos, bem terra mesmo, assim chão, como a gente nasce, não? E vai, esse seria o processo de evolução, não? Seria. O processo de evolução se dá à medida que você vai se desapegando das coisas materiais. Das coisas às quais você está apegada. Ah, sim. Então começa-se com as coisas materiais. Depois vai-se para as coisas afetivas. Depois vai-se para as coisas mentais.
para as ideias, os preconceitos, as expectativas. E depois é que chega o desapego mais difícil, que é você se desapegar de você mesma. Você esquecer de você. Viver esquecida de si. Mas ali já deve ser um grau de evolução muito grande, não? Não, não é tão grande. Sim. Há muitas pessoas já treinando isso e muitas pessoas que já estão nisso sem saber. Mas por força de inércia, por força de costume, ainda arrastam certos hábitos. O quinto sinal marcando a hora oficial do Brasil, 1h15. Eu tenho aqui também uma pergunta da Maria Elizabeth da Penha. E a gente vai fazer essa pergunta, passar ao Trigueirinho, logo após os nossos comerciais. Rádio Bandeirantes, Bandeirantes Rádio. 1h17, vamos seguindo com o Bandeirantes. Boa noite até as 4 da manhã e Ponto Chique, a mais tradicional casa de lanches da cidade. E hoje aqui com a gente, ao lado de Ana Maria Capdeville, estamos entrevistando o Trigueirinho. E Trigueirinho pelo 2526034, o ouvinte Bandeirantes está participando, também fazendo suas perguntas. Por exemplo, Maria Elizabeth da Penha, ela gostaria de saber, ela lhe faz, aliás, a seguinte pergunta. O professor José Henrique de Souza cita cidades intraterrenas no Brasil. Ela quer saber se essas cidades realmente existem e, se existem, qual o grau de evolução e se trabalham com os terrestres. Existem várias cidades intraterrenas no planeta. E sabe-se que na área intraterrena do Brasil existem também várias. Só que estas cidades se mantêm secretas, se mantêm ocultas, porque elas só vão ter uma função específica na hora do cataclismo, na superfície da Terra. Na próxima purificação, porque vários seres da superfície da Terra vão ser encaminhados para essas civilizações intraterrenas. Então aí estas cidades vão ser conhecidas. E claro que em todos os tempos se acenou, se deu notícias, se divulgou lendas a respeito da existência dessas cidades intraterrenas. Mas nada disso é preciso, porque elas sempre se permaneceram secretas, porque elas não são para esta época. Elas agora têm a vida delas na área intraterrena, mas elas vão ter o contato e vão ter função quando chegar o momento de trabalharem junto com a civilização da superfície. Isto vai começar agora, durante a inclinação do eixo, ou durante uma guerra nuclear, enfim, durante a purificação da Terra, já alguns seres vão ser encaminhados para elas. E depois começará, então, um trabalho em cooperação, em colaboração, então aí algumas serão conhecidas. Fala-se que essas cidades poderiam estar no Amazonas. Assim, ou na selva amazônica. Na área intraterrena, isso, na selva amazônica, claro. E outra versão também é o seguinte, que o Brasil e a Argentina realmente, na Argentina também existiriam estas cidades e realmente seriam talvez os dois únicos países que teriam estas cidades em grau de evolução tão grande e que logo isto se manifestaria, não? Uma das cidades mais evoluídas é Mixtlitlán, que fica nos Andes peruanos, Sim. Fica no Brasil e nem na Argentina. E Shambhala, que é outro centro espiritual, sim. Esse estava na Ásia. Ah, sim, perfeitamente. E eles existem em todo o planeta. Certo. Evoluídos e menos evoluídos. Trigueirinho, existiria alguma coisa assim em Oslo, na Noruega? Porque algumas pessoas têm me comentado que existe lá um grande centro de extraterrenos que realmente estariam até comandando quase, digamos assim, uma grande ajuda para o planeta, não? E que também viria de lá uma corrente. É que aqueles povos nórdicos, os suecos, os noruegueses, eles têm uma compreensão intelectual muito grande destes assuntos. Sim. E aqueles que forem purificados agora nas próximas experiências, na próxima purificação da superfície do planeta,
irão diretamente para as civilizações intraterrenas mais avançadas. E é por isso que naqueles países existe tanta purificação. Perfeitamente. Purificação dos seres mesmo, através de muitos processos. Sim, sim. Bem, o repórter Paulo Pontes teria uma outra pergunta a fazer a Trigueirinho, Paulo? E a questão, a colocação que a gente faz para o Trigueirinho é a seguinte: um ouvinte, inclusive, nós ainda estávamos no Hospital Humberto I, acompanhando lá a movimentação na parte interna, a questão que foi colocada por um ouvinte, quando se fala da existência de vida extraterrena, ou extraterrena. Qual é a prova material que pode ser dada para que aquelas pessoas que são igual São Tomé, que querem ver para crer, possam acreditar na existência de uma vida extraterrena? Bom, houve muito recentemente, não é, a aparição de seres extraterrestres, de espaçonaves na União Soviética. Isso foi constatada pela própria agência noticiosa, não é? Isto foi reconhecido. E tem havido também muitas aparições de marcas da presença dessas espaçonaves na Inglaterra. Isto são coisas que a imprensa mundial tem anunciado como realidades. E a NASA, que é este organismo internacional, ele conhece muito bem este assunto, tem estudos suficientes sobre este assunto. E isto é algo que a própria ciência não duvida da existência destas coisas, e nem os governos das grandes potências. A última aparição concreta, observada e reconhecida, foi esta de algumas semanas atrás na União Soviética. Porque estes seres que vieram de um outro planeta, que talvez de um outro sistema solar, trouxeram consigo, ou materializaram, não se sabe, uma pedra, um elemento do reino mineral, que deixou ali na União Soviética como prova. E esta pedra foi analisada e não é realmente um mineral deste planeta. É um mineral com outras características. De forma que não há dúvida da existência disto, apenas o que é necessária é uma compreensão desse assunto, é um conhecimento a respeito desse assunto, mas não dúvida da existência. Bem, mais um outro detalhe muito importante, né? Há algum tempo atrás, no noticiário de televisão, houve uma entrevista com um agente da NASA, que usava o pseudônimo de Falco. E, segundo a entrevista, esse agente teria contatos com extraterrestres. Inclusive, ele afirmou que na Flórida haveriam 2 extraterrestres vivendo aqui no Brasil em contato permanente com os técnicos e cientistas da NASA. Você acha isso possível? Eu não conheço esse assunto, não posso afirmar se isto é verídico ou não. Mas eu acho que há muitos extraterrestres em contato com os seres da superfície da Terra. Não só 2, mas deve haver muitos. Como há muitos extraterrestres encarnados aqui, em corpos humanos, né? E como há muitos extraterrestres em contato telepático ou suprafísico com seres da superfície da Terra. E há extraterrestres também encarnados em grandes organizações e trabalhando pela paz mundial. Agora, outra coisa, Trigueirinho, que explicação, você teria uma explicação para o que acontece no Triângulo das Bermudas? E ainda a respeito desse assunto, no livro Hertz você cita também Ibera, né? Ibera, uma lagoa na Argentina. Lagoa na Argentina. Perfeito. O Triângulo das Bermudas é um dos pontos do planeta nos quais, através de um processo que é controlado pelas civilizações intraterrenas, os indivíduos podem mudar de dimensão. Então é por isso que às vezes passam aviões no Triângulo das Bermudas e os aviões são dados como desaparecidos. Os aviões não desapareceram, os aviões mudaram de dimensão. Passam a existir uma outra dimensão. Sim. E esses lugares, eles servirão muito na hora da evacuação planetária.
Na hora da... Será por ali, talvez? Um dos processos. Ah, sim. E há outros lugares do planeta tão importantes quanto o Triângulo das Bermudas nesse sentido, só que ainda não estão em atividades, como é o caso da Lagoa Iberá, na Argentina. Ela é, em potencial, um outro ponto que facilitará o homem, os seres, a mudarem de dimensão. Perfeitamente. Bom, agora são 1h mais 28. Vamos continuar com essa entrevista com o Trigueirinho, dentro do Bandeirantes Boa Noite, mas antes a gente abre um espaço para informação aqui na RV 840. A informação chegando com Ciomar Anage. Notícias do mundo e você. Oferecimento Ponto Chique. Sempre uma boa surpresa em sanduíches e pratos rápidos. 1h30 é o Bandeirantes Boa Noite com Ponto Chique até as 4 da manhã. Ponto Chique é a casa do verdadeiro Bauru. E dentro do ciclo de trabalhos com o Trigueirinho, hoje, a partir das 16 horas, a Cura Cósmica, palestra com Trigueirinho, Cura Cósmica. E é bom sempre a gente destacar aqui que para atender a todos haverá 4 sessões sobre esse mesmo tema, né? A Cura Cósmica. Hoje, dia 2, a partir das 16 horas, na quarta-feira, dia 6, às 20 horas, no dia 9, um sábado, também às 16 horas, e no dia 12, terça-feira, às 20 horas, sempre no Teatro de Cultura Artística, na rua Nestor Pestana, 199, aliás, 196, Centro. Vou repetir o endereço. Teatro de Cultura Artística, rua Nestor Pestana, 196, Centro. A entrada é franca. 1h31 agora. E pelo 2526034, o ouvinte Bandeirantes continua ligando aqui pra gente, Trigueirinho, e fazendo a sua pergunta. Por exemplo, um ouvinte gravou uma fita cassete. Ao escutar a reprodução, ao invés da fita conter o que ele havia tentado gravar, existia no lugar uma mensagem extraterrestre. Ele quer saber se isso realmente é possível e pede que você comente sobre o caso. Isto pode acontecer muito facilmente, que você esteja gravando uma coisa e que seja gravada uma outra coisa. Como acontece que você tira uma foto pensando que está fotografando algo e depois, quando você revela, vê que fotografou outra coisa. Isto é possível porque você está lidando com o gravador ou com a máquina fotográfica no plano físico. Porém, nos níveis etéricos ou astrais ou sutis daquele mesmo aparelho, pode estar sendo gravada uma outra coisa que se materializa ali. Então é como se você tivesse uma máquina de fotografia que está fotografando um objeto aqui no plano físico. Mas num outro plano, aquela mesma máquina, numa outra dimensão, está fotografando uma outra coisa, que está na outra dimensão. E quando isto se imprime aqui no plano físico, você tem uma fotografia que você não tirou, que você conscientemente não tirou. E o mesmo pode acontecer com uma fita cassete. Ela pode gravar algo que não está no físico e pode ficar impresso e se materializar ali no magnético, na película. Isto por um lado. Agora, por outro lado, de uma outra dimensão, existe a possibilidade de se materializar coisas aqui. Então, de uma outra dimensão, uma inteligência, uma entidade inteligente, ela pode materializar uma mensagem numa fita, num disco, numa fotografia, porque ela cria aquela forma pensamento, ou ela cria aquilo num outro nível e o materializa e o imprime aqui. Isto, com o desenvolvimento dos sentidos internos, o homem vai compreender facilmente isto e vai experimentar mesmo esses fatos. Isto é fenomenologia, mas está existindo. Então, quer dizer que está confirmado para esse ouvinte que o fenômeno que aconteceu com ela seria real. Eu não posso confirmar, não tenho meios para confirmar se o que ficou gravado é realmente uma mensagem extraterrestre, não é? Não sei que tipo de mensagem é, não conhecemos, não examinamos o caso, não é?
também não é a minha especialidade nem tarefa entrar nesses exames. Mas o fato em si é possível, sim. Certo. Possível acontecer. É possível acontecer. Seria uma forma de comunicação? E ainda em cima disso, as pessoas que, por exemplo, haveria uma forma de, aqui na Terra, alguém entender a comunicação, ou uma linguagem, ou os movimentos feitos pelas naves, uma forma de comunicação com os terrestres. Haveria aqui uma pessoa num nível de desenvolvimento tal que pudesse compreender a mensagem, por exemplo. A ouvinte está dizendo que gravou uma mensagem extraterrestre, algumas vozes, pelo que a gente pode entender aqui pela pergunta. Como que a gente faria aqui na Terra para entender a mensagem enviada por eles? Através de uma percepção que não é dos sentidos externos, mas é uma percepção interna, ou intuitivamente, ou por formas de percepção interior. E alguns percebem por sensibilidade também. Certo. Mas aí também a pessoa que gosta do assunto, né? Ela pode acreditar que está entendendo uma coisa e pode ser uma outra, ou ela pode querer acreditar que está entendendo. Aí o indivíduo educa esta compreensão quando ele está diante da compreensão mais impessoal, neutro. Ele não está nem duvidando e nem acreditando. Sim. Ele está neutro e sempre invocando mais compreensão sobre o fato. Enfim, Sim. ele não se apegar de nenhuma forma à mensagem que ele recebeu. Nem duvidar, nem acreditar, nem se apegar, ficar numa posição totalmente imparcial. Sim. E pedindo luz e conhecimento a respeito daquilo. A luz lhe é dada. Automaticamente ele vai começando com o passar do tempo, ou quase que imperceptivelmente, ele vai passar a entender isso. Aí ele vai entender isso naturalmente. Vai havendo uma evolução natural, seria isso. Uma evolução totalmente natural. Esse tipo de evolução não pode jamais ser induzido. Claro. É uma evolução que vem à medida que o indivíduo trabalha o seu caráter, que o indivíduo trabalha o seu temperamento e trabalha principalmente a sua entrega. Claro. Agora eu também penso que é muito necessário, nesses casos, a pessoa também acreditar um pouco em si mesma, não é? Mas claro. Porque se vamos muito, como está certo, como o senhor disse, a pessoa tem que ser neutra no sentido de sentimentos. Mas eu acho que ela deve acreditar mesmo em si própria, porque senão ela sempre vai ficar balançando também, não é, Trigueirinho? Claro, a autoconfiança é muito importante. Sim. Só que esta autoconfiança, que esse acreditar em si próprio, tem que ser o acreditar em si próprio, mas no indivíduo interno, que certo. Nós somos dentro. Claro. Não? Porque o indivíduo externo, a parte humana, é muito frágil. Realmente. A parte humana é limitada. Embora ela possa também ser amada, mas ela é Sim. amada no sentido dela ser tratada, dela precisar evoluir. A autoconfiança total, isto é no indivíduo interno, naquele que transcende este nível humano. Perfeitamente. Por exemplo, o seu sentimento interno, o seu sentimento profundo, que está além do seu sentimento emocional e pessoal, não há dúvida que esse sentimento é puro. Mas o seu sentimento emocional, do seu corpo astral, certo. do seu nível humano, você pode garantir que ele seja puro? Às vezes pode haver uma certa influência. Bastante influência. Claro, realmente. Bastante influências, porque o seu corpo astral, como o corpo astral de todos, ele está muito em contato com o astral coletivo. Realmente. E o astral coletivo na Terra é muito contaminado, muito poluído. Então é muito difícil, quase impossível, que o corpo astral de um indivíduo tenha um sentimento puro. Para ele encontrar um sentimento puro, ele tem que realmente estar diante do seu sentimento interno.
Então, isso é muito importante. Muito além desses níveis. Ficaria assim respondida também a pergunta desta ouvinte. Sim. Nós dando, digamos, também uma orientação para ela nesta gravação que ela tem, também para ela saber se conduzir, digamos, com respeito a esse fato que aconteceu com ela, não é? Sim. Sabe, tenho sempre ouvido dizer assim, que existem planetas menos evoluídos que a Terra. Existem. Piores que a Terra, que o planeta Terra, Não, sim. em estados de evolução inferiores, Existem planetas que estão em transição de um estado para outro. Certo. Planetas que estão ainda em estado embrionário Sim. estão em graus evolutivos bastante aquém do planeta Terra. Bom, 1h40 agora, voltando ao aspecto da vida terrestre. Você fala que muitos que se fizerem aptos serão resgatados por objetos voadores vivos e corpos físicos ou mortos em corpos astrais. A gente pergunta como será feito esse resgate, Trigueirinho? Este resgate é o resgate daqueles indivíduos que escolheram, que optaram por uma evolução superior. Sim. Então, como eles optaram por uma evolução superior e não mais por uma evolução natural ou por uma evolução simplesmente humana, não é? Eles Sim. optaram internamente por uma evolução superior. Então, esses indivíduos serão trasladados da Terra temporariamente, enquanto se der a reordenação da Terra. E serão repostos aqui depois da Terra reordenada e já em novas leis. Já em novas leis evolutivas. Alguns dias atrás eu vi no noticioso, aliás foi aqui no nosso programa também, de que alguns indivíduos teriam sido trasladados. Sabe aqueles que desapareceram no Triângulo da Bermuda, alguns tempos aqui e em outros lugares também, teriam sido trasladados para o planeta Júpiter e que estariam formando lá uma comunidade muito grande, muito bonita e muito evoluída. Isso foi dito na rádio, não? Inclusive foi pelo oficial da NASA, né? Que ele disse que ele tem provas, teve até um contato com uma dessas pessoas que moram lá. Agora me foge o nome também do lugar, inclusive, parece que é Eterna, Sim. um nome mais ou menos assim, que eles dão a essa nova comunidade lá em Júpiter, que está sendo formada e ampliada por seres humanos. Eu tenho uma vaga notícia desses comentários, mas realmente não tenho conhecimento mais profundo disso, então não posso afirmar nada a respeito desse assunto. E assim, teoricamente, o senhor acha que poderiam ser os primeiros seres transportados já, que fariam parte desse... Não, sempre foram transportados seres da Terra para fora daqui, e sempre foram transportados de outros planetas para cá. Aqui. A Bíblia está cheia disso. Sim. E isso sempre aconteceu. Em alguns momentos, isto acontece mais maciçamente, como na época do dilúvio, não é? O episódio da Arca de Noé, que é simbólico, não é? A arca é simbólica, mas aquilo foi um traslado dos seres resgatáveis da superfície da Terra. Mas nenhum indivíduo é trasladado de um planeta se o ser interior dele, se o ser interno dele não quer isto e não deu conhecimento. Não deu consentimento. Bom, claro. Isso no caso da evacuação, não é? Sim. Evacuação planetária. Agora, E no outro caso? Que o nível consciente dele não tem conhecimento da que a sua própria vontade profunda escolheu. Claro, realmente. Essa é uma resposta que realmente faz sentido e também uma resposta muito profunda que nossos ouvintes podem aproveitar também para analisar depois, mais tarde, a esse respeito. Porque de vez a gente escuta essas notícias de seres que desaparecem. Pode estar ali uma resposta também. Ele conscientemente, ele nem percebeu que estava passando por uma outra dimensão. Sim. E ele vai recobrar os sentidos lá na outra dimensão, conscientemente. Claro. A parte consciente. Mas a parte supraconsciente, a parte interna, não só sabe de tudo, mas foi ela que tomou a decisão e ela está lúcida o tempo todo. Impressionante. Bem, o quinto sinal marca a hora oficial do Brasil, 15 minutos para as 2 da manhã.
Bandeirantes, boa noite. Uma hora e 47 minutos. Vamos então para o último bloco com essa entrevista com Trigueirinho, até as 2 da manhã, nos acompanhando, esclarecendo muitas coisas aqui dentro do Bandeirantes. Boa noite. Alguma colocação mais, Ana? Sim, eu queria perguntar a Trigueirinho, porque como eu estava lhe contando, que eu me decidi realmente a assumir a minha posição cósmica, digamos assim, depois que eu li no seu livro Do Real ao Irreal, que toda pessoa, desde que se disponha a ajudar, a beneficiar o planeta e as pessoas, como eu estava lhe contando, eu costumo fazer uma corrente com algumas pessoas para restaurar a áurea do planeta em determinados dias e em determinadas horas, não é? Mesmo eu achando que talvez às vezes não seja esta a maneira perfeita de fazer, digamos assim, mas eu deixo fluir aquilo que está dentro de mim na hora. Eu nunca preparo nada. Deixo assim na hora fluir e aquilo que vai vindo, vai acontecendo, tanto para mim como para os outros. E já houve ocasiões em que nós sentimos presenças muito fortes, não é? Então eu queria lhe perguntar, Trigueirinho, você disse que quem esteja disposto a fazer um grupo não precisa ter, digamos assim, uma ideologia, uma filosofia, não existe uma fórmula certa, não é? Eu quero lhe perguntar se isto é realmente o certo, a maneira certa de agir. Quando uma pessoa se dispõe a ajudar a humanidade e ajudar ao planeta de alguma forma, Sim. Ela sempre encontra o meio mais correto para ela fazer isto, desde que ela não esteja visando objetivos próprios, mas que ela esteja realmente fazendo isto pelos outros, pela humanidade ou pelo planeta. Ela acaba descobrindo a sua forma melhor de fazer isto. Cada pessoa tem a sua forma. E todas as formas são boas, desde que seja autêntica e sincera da pessoa naquele momento. Se a pessoa, descobrindo a sua forma de fazer esta oração, ou de fazer esta irradiação, ou de fazer este contato, quando a pessoa descobre esta forma, e ela já está usando, se ela não se apegar a esta forma vai se aperfeiçoando. Mas bom. aí é um aperfeiçoamento que vai acontecendo através do serviço, através da prática. Agora, se a pessoa descobriu uma forma e se apega àquela forma, aí ela se cristaliza e a forma se torna uma rotina, se torna uma coisa mecânica e deixa de produzir o mesmo efeito. Sim, sim. Então, vamos recapitular, porque isso é muito importante. Isto não é uma pergunta só sua. Isto é uma pergunta de milhares de pessoas que querem ajudar o planeta, a humanidade, não é? E querem ajudar e precisam saber isto. Olha, quando você tem uma sincera intenção, você já está ajudando. Você já está ajudando. Não importa a forma. Agora, se você, no querer ajudar, no querer trabalhar, no querer beneficiar, encontra a sua forma, conscientemente, vá usando aquela forma, mas não se apegue a ela. Que é para que ela não fique uma coisa mecânica e aquilo então não se torne uma coisa árida e inútil e artificial. Aquilo é para ser usado enquanto for vivo, enquanto você sentir que aquilo está vivo, que aquilo está atuando. Mas se desapegue daquilo, porque certamente você entrará numa forma ainda mais adequada. Isto é muito importante, porque geralmente eu tenho observado que algumas pessoas que fazem, digamos assim, estes rituais, não é? Geralmente elas se apegam a essa determinada forma e sempre a coisa acontece da mesma maneira. E então às vezes eu tenho, porque como eu já não preparo e deixo a coisa fluir e sempre sai diferente, então, Trigueirinho, às vezes eu me pergunto, será que está certo? Será que desta vez eu consegui realmente passar esta corrente, esta energia, tanto para as pessoas como para o próprio planeta? Veja, não se preocupe nunca com o resultado.
Sim. Não se preocupe com o resultado. Você procure ficar na sua atitude mais sincera, Sim. mais entregue, de maior doação e esquecida de você mesma. E ali, só naquela atitude, você já está ajudando. Agora, não se preocupe com o resultado, porque o resultado está acontecendo automaticamente. Quando você se preocupa pelo resultado, Sim. você já entra aí com uma energia mental que perturba todo este processo. Ai, que espiritual. pena. Quer dizer que de repente a preocupação pode estragar. A preocupação é um grande obstáculo para todo o trabalho espiritual. Certo. A preocupação é um dos maiores obstáculos ao trabalho verdadeiro Certo. do indivíduo. E não há necessidade de preocupação, porque nós somos criaturas de uma lei evolutiva perfeita. A lei evolutiva nos cria. A lei evolutiva faz o trabalho nela na gente de uma forma perfeita e permanente. Nós não precisamos nos preocupar por nada. Nós só temos que nos colocar abertos, receptivos, doados e verificar se a nossa aspiração e se o nosso desejo não é egoísta. Não é um desejo de matéria, de autoaperfeiçoamento também, não é de ambição, ambição espiritual, ambição moral, ambição de todos os tipos. Isto é que a gente tem que cuidar, mas não do resultado, porque o resultado é automático. Ai, que maravilha ouvir isso. Quando você está desejando ajudar o planeta, isto já está dando resultado. Só que é invisível. Às vezes nem penso, sempre é visível, nem sempre é visível. Sim. E às vezes penso também, não, veja que coisa, surgem as mais variadas ideias. Será que sou eu tão pequenininha, ou com este grupo tão pequeno, realmente vamos conseguir atingir a áurea do planeta, não? Mas nós somos todos nós, muito pequenininhos por fora, no nosso lado humano. Mas na nossa essência cósmica, nós somos cósmicos, todos, somos semelhantes uns aos outros. Perfeitamente. Somos todos essências cósmicas. Claro. E se nós nos identificamos com esta nossa parte essencial, com esta nossa parte cósmica, nós estamos já em comunhão com um estado de consciência maior. Certo. Obrigada, Trigueirinho. Essa sua resposta realmente foi muito satisfatória. Aliás, todas. Mas esta eu acredito também que chegou a muitas pessoas, não, que estão com essa dúvida. Porque muitos grupos estão sendo formados por aí, os mais diversos. E muita gente até achando que está fazendo a coisa da forma certa, né? Sem um esclarecimento mais profundo. Hoje à tarde, às 16 horas, né, nós teremos um trabalho a respeito de cura cósmica, lá no Teatro Cultura Artística, né, na Rua Nestor Pestana, no centro da cidade, e com entrada franca, aonde nós iremos desenvolver muitos pontos com respeito a tantas perguntas e a tantas reflexões que nós fizemos aqui hoje. E nós temos um trabalho hoje à tarde, às 4 horas, temos outro na quarta-feira, às 20 horas, temos outro no sábado, dia 9, às 4 horas também, e na terça-feira, dia 12, às 20 horas também. Sempre no mesmo lugar. No mesmo lugar, no Teatro Cultura Artística. Então haverá realmente oportunidade de nós passarmos todos por um processo. Sim. Um processo evolutivo. Perfeitamente. Quer dizer que com isso também as pessoas que frequentarem estes trabalhos, elas poderão aprender, digamos assim, adquirir uma maneira, digamos, das mais diversas, por exemplo, em diversos graus, conforme também a capacidade e o conhecimento de cada um. Esses trabalhos são para reforçar na pessoa a confiança que elas devem ter na sua essência espiritual, na sua própria essência interna. Importante. Então, se a pessoa reforça esta confiança na sua própria essência espiritual, é essa essência espiritual que vai mostrando o caminho dela e que vai lhe dando, então, o desenvolvimento que ela necessita, né? Certo. Não é o trabalho que se faz
que desenvolve a pessoa, o indivíduo. Sim. O trabalho é no sentido de ajudá-la a reconhecer que ela é uma essência interna espiritual. Quando ela reconhece isto, esta essência floresce, esta essência vem ao encontro dela e é a própria essência da pessoa que faz o trabalho de desenvolvimento. Seria então, Trigueirinho, que a cura vem de dentro para fora e não de fora para dentro? Sempre a cura vem de dentro, a cura vem do lado interno do indivíduo. Sim. A cura vem do seu ser profundo. Importante E aí isso. se reflete aqui fora, se reflete eventualmente no corpo físico, no corpo emocional, no mental. Então uma cura se faz sempre de dentro para fora. Todas as curas feitas de fora para dentro são paliativas. Sim. São apenas uma remoção do mal. Mas não é uma cura autêntica, uma cura verdadeira. Aquilo de alguma forma volta. Claro. A cura é interna, a cura vem de dentro do indivíduo e da pessoa. Me permite interrompê-lo, Trigueirinho, não quero que me fuja ideia. Frequentemente, Valmir também é testemunha, eu recebo aqui no microfone consulta apelos de pessoas, não? De que realmente já passaram pela mão de todos os médicos, procurando solucionar as suas dores. E às vezes eu me sinto impotente, não? Porque eu quero, como lhe digo, transmitir alguma coisa e a gente sente que não pode. Então, isto vem a calhar com tudo isso que você está dizendo. Eu quero que esses ouvintes, que realmente nos acompanham na sexta-feira, prestem atenção nisto que Trigueirinho está dizendo, que você está nos passando. Estas pessoas, por favor, Trigueirinho, mande uma mensagem para elas, que sentem dores, casos de pessoas que sentem dores, doenças, as mais diversas. Muitas dessas pessoas são aquelas que estão esperando que outros as venham curar. Isto. É o próprio indivíduo que se cura, não é um outro. O outro vem apenas para ajudá-lo a reconhecer isto e para catalisar algumas energias, para servir de intermediário entre o indivíduo enfermo e algumas energias. Mas se o indivíduo que está enfermo, se ele não estiver disposto a se transformar, não pode se operar nenhuma cura nele, mesmo com os maiores médicos. Olhe, nem Jesus curava se um indivíduo respondesse para ele que ele queria ser curado. Quando pediam uma cura a Jesus, ele perguntava, você tem fé? Se o indivíduo respondesse, tenho, então ele era curado. Mas se o indivíduo respondesse, não tenho, nem Jesus podia curá-lo. Claro. Então, o indivíduo que está enfermo tem que saber, em princípio, que é ele que se cura. Enquanto ele esperar isto de um outro, ele não está no caminho correto da cura. Ele é que se cura. E como é que ele consegue se curar? Isso é importante. Ele consegue se curar quando ele aceita ser transformado. Porque o que é uma enfermidade? É uma necessidade de transformação. Certo. Então, se o indivíduo quer ser curado, ele mesmo é que vai se curar. Sabe como? É ele concordando em ser transformado. Se o indivíduo concorda em ser um outro indivíduo, se ele concorda em se modificar naquilo que ele tem de mais arraigado, de mais estabelecido, de mais conhecido, então aí ele entrou no caminho da cura. Porque a enfermidade é exatamente uma situação do indivíduo ter que ser diferente, não assim como ele é. Então se ele concorda em se transformar, ele já está no caminho da cura. Seria o primeiro passo para a cura, a transformação. Esse é o primeiro passo. Interna. E aí, um instrumento externo, como possa ser um médico, como possa ser um curador, como possa ser um amigo, como possa ser um remédio, uma cirurgia. Então pode vir ao encontro dele e estabelecer esta cura no plano físico ou ajudar que esta cura se opere. Mas se ele mesmo, não quiser a própria transformação, se ele não consentir em ser transformado pela energia da cura, pela energia superior, ninguém pode curá-lo. Ninguém. Perfeitamente, Trigueirinho. Eu espero
que nossos ouvintes, principalmente as nossas ouvintes que nos acompanham, não, Valmir, tenham aproveitado tudo isto, que o nosso amigo esteve aqui presente essa noite, muito bem disposto. Você hoje já deu uma palestra, não, Trigueirinho? E que palestra, hein? Então, Eu acredito que foi mais um bate-papo, um esclarecimento. Foi uma conversa realmente muito evolutiva que nós tivemos, felizmente. Então, Porque a gente precisa saber usar, não é, essas oportunidades e esses momentos. E nós, eu acredito que usamos da melhor forma possível essas 2 horas que tivemos o microfone à disposição. sim. Porque não tratamos de nós, né? Nenhum de nós tratou dos próprios assuntos e nos colocamos realmente à disposição de uma energia evolutiva. Certo. Sem dúvida nenhuma deve ter sido útil. Para muita gente, isso para todos, aliás, que estão nos ouvindo. E aliás, a gente para aproveita, nós né? A gente aproveita para agradecer também os telefonemas, as pessoas que nos ligaram aqui através do 252-6034. E, inclusive, muitas das perguntas não foram ao ar, porque eu acredito também que as pessoas que ligaram para a gente não estavam a fim de promoção, ou seja, a nível de estar divulgando o nome, coisas do gênero, mas sim de esclarecimento. E como no decorrer do bate-papo aqui entre nós, Trigueirinho, Ana Maria, muitas perguntas iam sendo respondidas, né? Mesmo se a gente citar nomes aqui, as pessoas... Muitas perguntas que chegaram foram incluídas na nossa conversação. Perfeito. Trigueirinho, eu senti em determinado momento da nossa reunião aqui, porque esta foi uma reunião cósmica, que houve, assim, digamos, a presença, tipo de uma corrente, como se fosse uma eletricidade, uma coisa cósmica no ar. Eu senti uma presença aqui no estúdio, de uma força diferente. Sempre que nós estamos entregues e disponíveis à energia superior, a energia superior é perceptível e se faz presente. Pode ser a energia do nosso próprio espírito, pode ser a energia da cura, pode ser a energia, tantas formas de energia, não? Sim. Mas essas energias estão sempre presentes quando nós nos abrimos a elas. Ah, muito bem. Agora, para você se abrir à energia, é muito saudável que você não queira nada para si. Sim. Que você queira estar aberta à energia, para que a energia faça de você aquilo que for necessário. Você se torna um instrumento da energia. Deixando fluir, não? Da energia superior, não é? Uhum. E aí, então, você tem a possibilidade de se tornar um canal. E aí se sente realmente muitas presenças, que são a presença de todos aqueles que estão na mesma sintonia. Claro. São os colaboradores que estão na mesma sintonia. Você acha possível a gente enviar energias através da nossa voz no microfone para os nossos ouvintes? A voz é um dos maiores transmissores de energia que existe no plano físico. Sim. E o microfone é tremendamente potente na transmissão de energias. Por isso que é de grande responsabilidade o que se fala diante de um microfone. Claro. Porque isto é altamente transmissível. Sim. E o que você transmite através do microfone é muito forte, muito valioso. Mas para isso você deveria estar ali numa atitude amorosa. O que eu chamo de atitude amorosa é a esquecida de si, completamente esquecida de si, e estando ali em função de uma lei evolutiva que sabe o que faz. Claro. Com você e com tudo. E na intenção, como você disse, de servir o próximo, não é? A intenção de servir. Perfeitamente. Muito bem, são 2 horas mais 6 minutos agora deste sábado, dia 2. Mais uma vez a gente destaca aqui que Trigueirinho estará com sequência de seus trabalhos, a cura cósmica. Hoje, dia 2, a partir das 16 horas, no Teatro de Cultura Artística, na Nestor Pestana, 196, no centro, com entrada franca. Também na quarta-feira, dia 6, às 20 horas, no dia 9, um sábado, às 16 horas, e dia 12, terça-feira, às 20 horas, no Teatro de Cultura Artística, Rua Nestor Pestana, 196, centro, com entrada gratuita. E nós vamos agradecendo aqui a presença de Trigueirinho dentro do Bandeirantes Boa Noite, tá? E esperamos... Que agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos, não é?
Tá certo. Eu acredito que o assunto foi muito envolvente, o tempo passa e a gente nem percebe, né? As pessoas acompanhando com a gente, eu acredito que muitas delas também querendo, algumas tentando fazer perguntas a você diretamente pelo ar, tá? Infelizmente não foi possível, mas a gente agradece a todos e esperamos que numa próxima oportunidade a gente volte a conversar um pouco mais a respeito. Ali nos trabalhos no Teatro Cultura Artística, nós temos um sistema que atende muito a todos, porque há um pequeno cesto onde as pessoas colocam as perguntas e eu vou recebendo aquelas perguntas logo que eu chego e aquilo vai sendo incluído na reflexão. Certo. E algumas são respondidas diretamente e assim se esclarecem muitas coisas. E quando alguém coloca no cestinho, não uma pergunta Sim. que se vê que é útil para todo o grupo, Sim. então aquilo é respondido publicamente. E quando se vê que é uma pergunta muito individual, ele é respondido por escrito e mandado para a pessoa. Oh, que bom. Tem acontecido um processo muito bonito com isso. Que ótimo, Trigueirinho. Então fica mais uma vez o convite para nossos Porque amigos. a crise planetária neste momento é muito grande, muito forte. Realmente. E às vezes com uma sintonia, né, energética, com uma palavra, com um gesto, com um contato, né, a pessoa consegue superar estados de conflito bastante significativos. Sim. E porque enquanto uma pessoa está em conflito, é difícil que ela consiga um contato, uma sintonia superior. Então trata-se de ajudar aquela pessoa a sair do conflito. E isto não é difícil, quando de ambas as partes se está aberto. Eu acho que não há uma pessoa que não esteja em conflito no Trigueirinho hoje em dia. Quase todas estão, todo mundo tem seu conflito, assim. É uma questão do nosso planeta mesmo. Não vamos fazer essa afirmação porque deve haver pessoas sem conflito, pelo menos sem grandes conflitos. Certo, isso é o ideal. Bem, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui. Um grande abraço e esperamos uma próxima oportunidade de voltar a discutir um pouquinho mais ou a conversar um pouco mais a respeito. Obrigado, viu? São 2 horas mais 9 minutos agora. Onda média, 840 kHz. 956, 957, 958. Em 49, 31 e 25 metros. Emissoras da rádio. São Paulo, Brasil.